Sejam bem-vindos ao nosso, alguns chamam de live, outros de bate-papo, enfim, o nosso encontro aqui para falar um pouco sobre essa ferramenta, tá? O Figma. O título da apresentação é Figma, a ferramenta básica de UX e UI, né? Então eu vou, ao longo da nossa apresentação, ao longo da nossa live aqui, a gente vai trocar uma ideia a respeito da utilização do Figma, mercado, vários assuntos relacionados a essa ferramenta, tá? Peço que vocês utilizem aí o chat do lado, né, e deixem as suas perguntas. No final da apresentação a gente troca uma ideia, né, a gente pode, de repente, aprofundar sobre um determinado tema, alguma dúvida que vocês tiveram, tá bom? Sejam muito bem-vindos mais uma vez, uma boa noite, tá? E desfrutem, né, desses próximos minutos. A gente vai falar um pouco mais tecnicamente sobre a ferramenta, né, alguns aspectos, né, do dia a dia, tá? Mas antes disso, né, antes de realmente focar, né, na ferramenta Figma, eu gostaria de me apresentar, tá? Então, quem é o Guilherme Sester, tá? Então, o Guilherme Sester, hoje ele é UX Lead na Stefanini, então ele é o líder técnico do time de UX para o Banco do Brasil, né? Eu estou atuando diretamente com o time do Banco do Brasil, tá? Sou instrutor de UX e UI nos cursos da Impacta, né? Então eu já tenho um treinamento que eu ministro aí ao longo dos últimos 4 anos, mais ou menos, de UX, né? Focado na questão de usabilidade na web, tá? E aí mais para frente eu vou dar alerta de spoiler, né? A gente está com um treinamento novo, né? A respeito de Figma, com uma pegada de UI, né? Então, trazendo alguns conceitos criativos, né? Trazendo algumas ideias, né? De como aprimorar, né? A utilização, não só a ferramenta, tá? Mas realmente trazer um conceito, né? Um background para a utilização da ferramenta, porque a ferramenta por si só, ela é só um software, tá? Então, a ideia é trazer, né? Uma ideia, né? De como utilizar no dia a dia, tá? Então, sou instrutor aí de UX e UI nos cursos da Impacta, atuo também como mentor e palestrante, então, né, faço essas lives, quando tem algum evento, eu me coloco à disposição do mercado para falar um pouco sobre UX e UI, né. Minha formação básica, tá? Graduação, né, principal em design para web pelo IBTA, MBA em marketing empresarial pela UMC, né, Universidade de Mogi das Cruzes, e pós-graduação Lato Sensu em experiência do usuário e Learning Experience pelo ID, né, que é o Instituto de Design Instrucional, tá? Isso é o meu background, tá? Isso é o meu perfil profissional hoje, tá? Avançando aqui, tá? Só para quem, né, não conhece a ferramenta, tá? O que é o Figma, tá, pessoal? Muito se fala atualmente sobre vários softwares, né, várias ferramentas, né, de prototipação e tudo mais. Então vocês devem ouvir falar sobre Figma, sobre Sketch, InVision, o próprio XD, né? Então o Figma, o que ele é? Tá? Ele é uma aplicação desktop web, então ele é fluido nesse sentido, né? Então ele pode ser utilizado tanto na questão desktop, né? Eu posso baixar um aplicativo e utilizar o software, ou eu posso, de repente, utilizar ele na web, diretamente no navegador, tá? E a funcionalidade principal dele é criar diagramas vetoriais. O que seriam esses diagramas vetoriais, pessoal? São imagens, tá? Então, eu tenho a possibilidade de criar algumas imagens, algumas telas, né? A gente usa muito para prototipação, tá? Para fazer vínculos, né, entre um componente e outro, né, botões, telas, navegação, tá? Então, esses diagramas ou imagens geralmente são desenvolvidos por profissionais de UX e UI, né? Então, vocês vão falar, ou vão ouvir muito falar sobre essas duas siglas, né, na noite de hoje, então UX e UI, tá? E por conta da capacidade de interação e navegação entre os diagramas. Então, imagina o seguinte, tá? Eu estou remontando agora os primórdios da internet, tá? A gente criava um template de um site, um template de um aplicativo, utilizando um Photoshop, utilizando um próprio HTML, né, codificando diretamente já no HTML, e a gente fazia toda aquela estrutura de navegação. Então, eu tinha um determinado botão, eu clicava naquele botão, ia para uma outra página, ia avançando, tá? Isso quando eu fazia no HTML, com CSS e tudo mais. Quando eu fazia no Photoshop, geralmente ele era estático, né? Então eu tinha um template .psd, né, .jpeg, que era realmente uma cópia, era uma imagem do meu projeto como um todo. Só que o Figma ele dinamizou isso,
tá? Então ele permite que eu crie componentes, crie estruturas de navegação muito mais fácil. Eu não preciso necessariamente criar, conhecer de código. Ter um background de codificação é legal para o profissional de UX e UI, é um dos skills que a gente valoriza muito, mas não é necessariamente não é pedido pelo sistema, né, pelo mercado, tá? Então você não precisa necessariamente conhecer de códigos, né, mas você consegue fazer toda a navegação. Então imagina o seguinte: eu tenho que criar uma tela de home, né, sei lá, de login e senha, depois eu tenho que avançar para uma tela de boas-vindas, depois eu tenho que avançar para uma tela onde eu faço o meu pedido. Então todo esse fluxo, toda essa navegação, componentes e telas e botões, é tudo feito pelo Figma, tá? Né, avançando aqui, a gente fala, né, o que é o Figma, né? Basicamente essa é uma tela, né? É o mainboard do Figma, tá? Então eu tenho algumas particularidades aqui, eu tenho algumas identidades visuais. Então aqui, né, ele está propondo provavelmente um layout de um sistema, né, relacionado a alguma coisa pet, né? Então eu tenho ali, por exemplo, as telas, né? Então as telas se comunicam entre si. Então percebe que eu tenho um menu, eu tenho um home, eu tenho um profile. Isso tudo eu consigo vincular, eu consigo criar navegação, né? Então, poxa, quando eu clico ali no primeiro link, ele vai para a segunda tela, da segunda tela eu crio uma interação para a próxima tela e assim sucessivamente. Tá? Eu não tenho necessariamente, que nem eu falei, eu não tenho que codificar, eu não tenho que mexer com banco de dados, eu não tenho que mexer com HTML, com CSS, né? Ficou muito mais fácil. A gente brinca, né, no time, falando que é como se você estivesse criando uma imagem no Photoshop, só que essa imagem fosse dinâmica, né? É um misto entre o antigo e o novo, né? Você já pensar no projeto, né, no produto final e nas informações iniciais, né? Então, poxa, sei lá, eu tenho um wireframe, né, eu tenho um rascunho, e esse rascunho vai virar um template, né, no Figma e tal, um protótipo no Figma, e ele vai avançar e vai virar provavelmente o meu produto final, tá? O Figma é meio que uma etapa intermediária entre o rascunho e o produto final, tá? Pessoal, falando aqui um pouco sobre dados, né, um pouco sobre a utilização do Figma, tá? Então aqui são alguns indicadores a respeito do uso do Figma por profissionais de UI, tá? A fonte desses estudos, dessas informações aqui, é o UX Tools, tá? Então é um site que ele faz ano a ano, ele faz estudos a respeito dos softwares, de como está a profissão de UX, como está a profissão de UI, quais são as novas tecnologias, o que vem por aí, tá? Então eu pego sempre alguns estudos, alguns indicadores que eu acho interessantes aqui para reforçar o nosso estudo aqui, a nossa live, tá? Então, visão geral, você usa o software para design de UI, né? A maioria dos profissionais que atuam como UX, né, e atuam como UI, eles utilizam sim um software de prototipação, tá? Tem alguns ali que marcaram não e outros falaram que usam outras ferramentas, né? A gente sabe que tem, por exemplo, Canva, tem Miro, tem diversas outras ferramentas no mercado que não são necessariamente de prototipação, né, mas que de repente caíram no gosto aí dos profissionais e são utilizadas amplamente, tá? Mas a grosso modo o Figma ele é o mais utilizado, ele é o mais aceito, ele é o mais recomendado pelas empresas, tá? Ele tem uma comunidade muito grande no mundo, então, né, a facilidade de você encontrar plugins, de você encontrar pessoas, né, disponibilizando, né, conversando sobre esse assunto é muito grande, tá? Depois eu disponibilizo para vocês o link dessa apresentação, tá, pessoal? Falando aqui um pouco agora sobre a utilização do Figma, tá? Então, alguns indicadores ainda a respeito, né, do UX Tools, tá? Então, ferramentas de design de interface de usuários mais populares. Gente, olha o tanto que o Figma está na frente do Photoshop, que é o segundo colocado, tá? É muito discrepante, tá? Então, é interessante porque a gente fala aí do mercado de UX e UI, né? No Brasil, a grosso modo, a coisa de uns 6, 8 anos, mais ou menos, tá? Nos últimos 2 anos, né, a Adobe XD, né, contexto histórico, tá? Adobe, né, através do seu software XD, comprou os direitos da Figma, né, e durante um tempo tentou, né, tocar em paralelo os dois projetos, o XD e o Figma. Ocorre que o XD estava numa falência, né, ele era instalado através da suite Creative do Creative
eu não lembro agora o nome, mas enfim, ele tinha a Creative Suite do Adobe, tá? E ele começou a cair em desuso, ele era muito pesado, ele não tinha, né, tinha uma quantidade muito grande de atualizações, né, e não era tão colaborativo. Uma das vantagens do Figma, eu vou falar um pouco mais para frente, é justamente essa parte de colaboração, né? Eu posso trabalhar com vários usuários no mesmo projeto. E o Adobe XD ele era muito moroso nesse sentido, tá? E o Figma foi ganhando espaço, né? Isso a Adobe tinha comprado o Figma. Ocorreu que no início desse ano, mais ou menos, a Adobe desfez o negócio porque eles não estavam conseguindo administrar, né, e o Figma ainda estava crescendo, né, então, na verdade, ele estava prejudicando muito mais do que trazendo valor ao negócio, tá? E a Figma voltou a atuar sozinha no mercado. Então, só para vocês terem uma ideia, olha a quantidade. Isso daqui foi feita uma pesquisa, se não me engano, algo em torno de 14 mil e poucos profissionais, né? Eles falam lá no UX Tools, eles têm lá a quantidade certinha, mas 14 mil e poucos profissionais de UX e UI, né? A gente está falando aí de mais de 2 mil, basicamente, né? Utilizando, né, o Figma, né, como ferramenta para prototipação. Tá? Então, é muito importante, é muito relevante você ter esse indicador, esse número na cabeça de vocês, tá? Eles brincam, né? Eles falam lá, qual que é o toolkit, né? Qual que é as ferramentas indicadas para os designers, né? Então, você tem várias vertentes aí, né? Sugeridas pelo pessoal do próprio UX Tools, né? E o Figma aí aparece em vários quadrantes, né? Então, quando eu falo sobre o UI design, sobre prototipação básica, sobre a prototipação avançada, né? Se eu falo sobre o whiteboarding, né, que é o tal do quadro branco, né, para fazer algum tipo de ajuste, né, de implementação de informação, né, eu tenho o FigJam, né, então quando eu falo de design system, o Figma também é um dos primeiros. Então tudo isso, né, remete à liderança do Figma em alguns aspectos, tá? Então é uma tendência, né, e ela está numa curva de ascensão muito grande, tá? A utilização com relação ao Figma, tá? Então, pensei em UI design, Figma, aí em segundo, por incrível que pareça, o Photoshop ainda é muito utilizado, apesar de ser estático, e o Illustrator, tá? Então, são duas ferramentas aí da Adobe logo na sequência. Prototipação básica, Figma, Protopy e o Adobe XD, né? A prototipação avançada, Figma, de novo, o Protopy e o Code, né? O Code ele tem uma pegada um pouco mais para uma... Ele pode ser utilizado também para questão de codificação, tá? Digital whiteboarding, né, que eu falei para vocês, é o quadro branco, né? O quadro onde eu consigo fazer, sei lá, avisos, né? Ferramentas de, sei lá, canvas, templates, alguma coisa que eu precise usar para conversar com o meu time, né? Então, eu tenho o FigJam, o Miro, que até então reinava, né? Até o ano passado, o Miro era o top da categoria. Esse ano ele já caiu para segundo lugar. E o terceiro lugar, por incrível que pareça, é o Figma. Então, primeiro e terceiro lugar, o primeiro é o FigJam, né, que foi lançado com esse intuito de ser um whiteboarding, né, um quadro branco, e o próprio Figma, que antes cumpria muito essa função, tá? Quando eu falo sobre Design Systems, eu tenho Storybook, Adobe XD e o Figma também reinando lá. Então percebam, pessoal, o Figma, onde ele aparece, geralmente ele é líder, tá? Ele só perde no Digital Whiteboarding por conta do próprio FigJam, né, que é a ferramenta da Figma, tá? Falando aqui ainda sobre a utilização do Figma, alguns indicadores a respeito do uso do Figma, né? Então, pagando pelas principais ferramentas de design de interface do usuário. O que é interessante a gente enxergar nesse indicador aqui, pessoal? O meu time, a minha empresa, a universidade, né, eles pagam, né, geralmente pela licença de uso desses softwares, né? Então, para ter imagina o seguinte, geralmente esses softwares têm a versão grátis, né, que ela tem algumas limitações, né? Então, poxa, eu posso fazer um projeto, eu posso, sei lá, trabalhar durante um determinado tempo, sempre tem alguma limitação na versão gratuita. E quando eu preciso pagar, né, o Figma também ele está ali na liderança, então ele é o escolhido, né, pelas empresas, pelas faculdades, né, quando você tem que comprar licenças, né, então isso também coloca ele na frente em relação aos outros, tá? Aí você vê lá também o Adobe Illustrator, o Sketch, né, o Adobe XD, né, outras soluções aí de mercado, tá?
Então, é para isso que a gente está fazendo essa análise aqui, para ver também que quando é necessário fazer algum tipo de investimento, quando é necessário contratar esse tipo de serviço, né, poxa, eu tenho um projeto grande, eu tenho um time de, sei lá, 200 UX, 200 UI, eu preciso comprar uma licença, para onde que eu vou? Geralmente o pessoal opta muito pelo Figma, tá bom? Crescimento da ferramenta de design de interface do usuário. Pessoal, olha que interessante essa curva, tá? O Figma é o primeiro quadrante ali, é o rosinha, tá? Eu tô falando em 2017, né, quando ele começou essa curva ascendente, tá? E eu tinha o Sketch muito grande, né, o Sketch muito utilizado, né, principalmente em Mac, né, na época. O Adobe XD também, né, você percebe que o Adobe XD ele sempre se manteve numa curva sem muito crescimento, né, então ele sempre se manteve na mesma variação, mas olha o tanto que subiu o Figma, né, 2017, 2018, 2019, ele só foi subindo, 2022, 2023, até o 2023, pessoal, por que ele tá com essa quedinha, né, no final de 2023? Porque eles fizeram até, se eu não me engano, setembro de 2023, tá? Essa análise. Então ficou faltando basicamente outubro, novembro e dezembro. Provavelmente nesses últimos 3 meses essa curva já continuaria crescendo, tá? Tendo em vista que o Figma ele só tem se consolidado e ele tem ocupado muito o espaço dos concorrentes no mercado, tá? Então é uma tendência muito grande a utilização do Figma. Vantagens do Figma, pessoal. Entre várias vantagens, né, que eu falei para vocês, o Adobe XD ele era um software da Adobe que tinha muitas atualizações, ele era pesado, a parte de colaboração dele era meio complexa, né, então, poxa, às vezes você tinha algum tipo de dificuldade, né, de, sei lá, eu mais 2, 3 pessoas atuarem no mesmo projeto, já no Figma não, né, e essa experiência ela é legal porque ela é fluida, tanto no desktop, né, quando eu baixo o aplicativo do Figma, quanto na web, né, no navegador. E eu posso atuar dessas duas formas dentro do Figma. Então, ele é muito leve, ele é muito fácil de você mexer, eu posso permitir, sei lá, utilização de 4, 5, 6, 10 profissionais atuando no mesmo projeto, de maneira muito rápida, né, então, trocando muita informação online, né. Então, aqui a gente fala, né, uma das grandes vantagens do Figma, além dos planos flexíveis, né, então, né, oferecer um plano gratuito, oferecer um plano, né, que atenda às expectativas de um cliente, por exemplo, de pequeno porte, tá? É a possibilidade da colaboração em tempo real com outros usuários da plataforma. É possível colaborar com vários usuários de maneira fluida e organizada, simultaneamente de qualquer lugar. Então, eu posso estar aqui, um colega meu pode estar na Rússia, o outro pode estar na China, o outro pode estar nos Estados Unidos, tá? E eu consigo fazer basicamente essa troca muito multilateral, né? Então, poxa, eu mexo um componente, o fulano mexe em outro componente, a gente consegue atuar simultaneamente, tá? Não trava, tá? Então é tudo muito tranquilo, tá? Uma vez que o projeto está online, apoiando o seu desenvolvimento. O que a gente fala, pessoal, que o projeto está online? O projeto, geralmente, ele não fica fixo dentro do seu computador, tá? Não é um arquivo .figma, alguma coisa. A partir do momento que você cria o seu template no Figma, ele está hospedado na web, né? Ele está colocado na web. Então, por isso, inclusive, o Figma ele é totalmente colaborativo por conta disso, porque você cria links, esses links são compartilhados entre outros usuários, você consegue fazer interação, né, em tempo real através desses links, então é tudo na nuvem, né, todo aquele conceito online, tá? Então essa é uma das principais vantagens, né? Os planos flexíveis, né, possibilidade de utilizar vários usuários e a fluidez, né, nas aplicações, tá? Falando um pouco aqui agora sobre os profissionais do Figma, tá, pessoal? Quem que são os profissionais do Figma, tá? Tem vários, tá? Entre os principais usuários da ferramenta destacam-se, tá? E esses daqui são os principais. Designers de interface do usuário, né? Os chamados UI designers, designers de experiência do usuário ou UX designers, visual designers, designers de produto, profissionais de marketing e até mesmo desenvolvedores, tá, pessoal? Eu trabalho numa consultoria de informática, eu trabalho na Stefanini, então o core dela é sempre voltado para desenvolvimento de aplicações, tá? E uma tendência que a gente tem percebido muito nos desenvolvedores é eles têm a necessidade, eles têm a vontade de entender, né, de adquirir esses skills de, poxa, como é que eu faço para melhorar a minha interface? Então, pensando de repente no cara que é um front-end da vida, tá? Que trabalha realmente com esse refinamento, né, com essa questão visual.
poxa, é normal às vezes eu fazer mentorias dentro da empresa a respeito de, poxa, como é que eu faço para melhorar, se eu tiver que fazer um determinado componente, como é que eu faço? Aí a gente faz um benchmarking, faz uma análise dos outros concorrentes do mercado, fala, olha, isso daqui de repente é mais utilizado ou faz mais sentido dessa forma, tá? Então, isso daí é um skill que os próprios desenvolvedores estão buscando, tá? Então, que nem eu falei, a gente tem aquela mania de achar que, poxa, não, quem vai mexer com Figma só é quem mexe com coisas visuais. Não, desenvolvedores também mexem. Eu já vi até algumas pessoas que utilizam o próprio FigJam, né, que é a ferramenta do Figma, para organizar as tarefas do dia a dia, né? Então tem toda essa gama de utilização, né? Então, hoje em dia são os mais utilizados, são esses profissionais, mas tem vários outros, né, que estão migrando para essa área, tá? Falando aqui, pessoal, o que é o FigJam? Tá? Então, a ferramenta é criada pela empresa Figma com uma proposta similar ao Miro, né? Quem conhece o Miro, como eu falei para vocês, ele é um whiteboarding, né? Ele é uma ferramenta para você fazer colaboração entre o time, conversa com o time e tudo mais, funcionando como um grande painel de planejamento e trabalho, em que você pode colocar diversos tipos de mídia, tá? Post-its, textos, adesivos, além de conter inúmeros templates. Né, usando as palavras da própria empresa, né, do Figma, né, trata-se de um quadro branco online para os times idealizarem e discutirem juntos. Então, imagina a seguinte dinâmica. Tá? Eu tenho um time com 10 profissionais e eu gostaria, de repente, de fazer uma reunião, eu estou home office, né, fazendo algum tipo de trabalho home office, e eu gostaria, de repente, da interação de todos os membros do time. Então, o que o FigJam faz? Ele propõe justamente essa interação. Tá? Então, eu crio post-its, eu crio avisos, eu crio enquetes, eu tenho um contador, né? Então, tem algumas dinâmicas que eu posso colocar tempo, né? Então, sei lá, vamos fazer um estudo aqui, uma conversa sobre a possibilidade de melhoria da interface de um sistema. Aí a gente vai fazer, sei lá, essa dinâmica vai demorar 5 minutos. Então, tem um contador dentro do Figma que permite que eu faça esse tipo de dinâmica, né, com um contador. É bem legal, tá, pessoal? E o Miro se prestava muito a isso. O Canva fazia até certo modo isso, tá? Uma parte de comunicação, né, de criação de templates, de layouts e tal. Mas o Figma, a partir do momento que ele trouxe o FigJam, ele revolucionou essa comunicação. Né? E eu vou falar mais para frente sobre um outro aspecto do FigJam também, que vai colocar ele mais ainda à frente no mercado. Tá? Utilização do FigJam também, pessoal, vindo diretamente do UX Tools, tá? Esse estudo aqui. Alguns indicadores a respeito do uso do FigJam. Ferramentas de quadro branco digital mais populares. Olha de novo aqui o FigJam, como é que ele está muito à frente dos outros, tá? E mais uma vez eu reforço. O primeiro é o FigJam e o terceiro é o Figma. É muito interessante vocês analisarem que, poxa, são tecnicamente duas soluções da mesma empresa, né? Que podem ser utilizados para a mesma finalidade. Então, o Figma também me permite esse nível de colaboração, que nem eu falei para vocês, eu consigo fazer coisas em tempo real, mas o FigJam, ele te dá uma fluidez maior, ele é próprio para aquilo, tá? Então, algumas pessoas ainda, por utilizarem o Figma anteriormente com essa finalidade, continuam utilizando o Figma, algumas pessoas preferem utilizar o FigJam, né? E vocês veem que é uma tendência muito grande, tá? Então, é uma informação relevante aqui, a quantidade de pessoas que utilizam o FigJam. Pessoal, falando um pouquinho agora sobre o mercado de trabalho, né? Mercado de UI no Brasil, tá? O UI geralmente é o profissional que vai atuar com o Figma, né? Que vai utilizar o Figma quase que como ferramenta básica do seu dia a dia, tá? Essas informações aqui, a ideia aqui não é muito falar sobre valores, tá, pessoal? É só para vocês entenderem, na verdade, crescimento, a quantidade de pessoas que migraram para essa área, a relevância da área, tá? Aqui a gente tem algumas informações médias e tudo mais, tá? Então, qual que é o salário, né? A variação de salário do profissional de UI, né, ao longo dos últimos anos, né? Então, do mês 5, né, de 2 anos para trás, até o mês 2, né, desse ano, tá? Então, eles trazem um estudo aqui da variação de salário, tá? Lembrando que isso daqui são médias, tá, pessoal? Tem salários mais altos, tem salários mais baixos, tem PJs, tem projetos que são mais extensos, então tem uma série de coisas que puxa esses valores para cima ou para baixo, tá? Salário do designer aqui com relação à região, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a região sudeste muito forte, né? Então, aqui a gente está falando sobre piso, média e teto, tá, pessoal? Então, vocês percebam que a média, ela sempre está muito próxima do piso,
tá? E a gente tem um teto realmente muito alto, né? Em todas as regiões a gente tem tetos muito altos, né, para atuar, então a gente consegue crescer um pouco mais ainda, tá? Como é que funciona o crescimento, né? De acordo com a quantidade, né, a demanda de profissionais, de procura de profissionais, né, dessa área numa determinada região, tudo isso vai puxando, né, vai empurrando esses dois outros indicadores, né, o piso e a média para cima, tá? Então isso daí é basicamente, ó, foi uma amostragem de 31.700 salários, né, relacionados a essa área, tá? Falando aqui um pouco ainda sobre designer de UI, então, né, uma informação importante aqui, ele teve um aumento de, entre abril de 2023 e março de 2024, um aumento de 5,74% nas contratações formais com carteira assinada, ou seja, CLT, tá? Então a gente teve um aumento, né, de profissionais, né, pela busca por esses profissionais, de 5,74%, o que é bastante, tá, pessoal? A gente está falando, que nem eu falei, o estudo lá gira em torno de 31 mil pessoas, 31 mil salários, né? A gente está falando que teve um aumento, né, uma busca maior aí por profissionais da área de UI, né? Então, entre 5 e 5,74%. Né? Percebo mais uma vez que São Paulo, as regiões geralmente do Sudeste são as regiões que mais puxam, né, esses números para cima. Então, primeiro São Paulo, né, como não poderia deixar de ser, né? Então, teto salarial, a quantidade de profissionais ali, 11.087 profissionais, né? Então, basicamente, representando, se você somar quase todas as outras regiões, né, ou todos os outros estados, não dá a quantidade de profissionais atuando hoje em São Paulo, né? Então, é um polo muito aquecido para essa área de UX e de UI, tá? Aqui, no caso específico, de UI, né, que é quem vai utilizar quase que constantemente aí o Figma. Pessoal, falando aqui um pouquinho agora sobre protótipos de baixa, média e alta fidelidade. Vocês já devem ter ouvido esse termo, né? E aqui a ideia é tirar algumas dúvidas, né? Então, esse gráfico aqui é um gráfico que eu acho que representa muito claramente o que é um gráfico, né? Uma imagem de baixa fidelidade, um protótipo de baixa fidelidade, média fidelidade e alta fidelidade, tá? Então, um protótipo de baixa fidelidade. Tá, eu vou colocar os tópicos aqui e vou explicando para vocês à medida que vai avançando, tá? Então, é realmente um baixo nível de detalhamento, tá? Então, realmente é um rascunho, tá? Preferencialmente feito com as ferramentas que a gente utiliza, né? São geralmente papel e caneta, né? Ou lápis e papel, enfim, tá? Pessoal, isso daqui não são regras, tá? Eu até coloquei aqui, preferencialmente. Tem gente que gosta de, desde a baixa fidelidade, já utilizar um software, né, para essa finalidade, tá? Não quer dizer necessariamente que você precisa agir dessa forma, tá? Mas você fica muito mais livre quando você usa papel e caneta, por exemplo, tá? Representa visualmente as funcionalidades, então a ideia é trazer só o conceito, né, do que você pretende colocar no seu projeto, baixíssimo custo, né, baixo custo, rapidez na prototipação, uma vez que é só um rascunho, e ele é descartável, acabei, sei lá, não gostei, joguei fora, né, amassei, joguei fora, tá? Isso é o que a gente chama de low fidelidade, né, de low fidelity, né, ou baixa fidelidade. Mid fidelity, né, ou né, média fidelidade, tá? Prioriza a hierarquia das informações e fluxo de navegação. Então aqui eu já começo a avançar um pouco no meu produto final, tá? Eu já começo a pensar em fluxos, né, em navegação, eu já começo a pensar em componentes. Poxa, aqui vai ter uma imagem, aqui vai ter um botão, né? Eu não estou pensando em aspectos visuais, eu estou pensando em aspectos funcionais, tá? Possui simulações simples de uso, interações com botões, por exemplo. Pode ser feito com auxílio de computador, utilizando ferramentas como Balsamiq, Mockflow, Draw.io, né, e vários outros softwares, né, que você pode utilizar, né, que já oferecem elementos prontos. Então, esses softwares, né, Balsamiq, Mockflow, Draw.io, eles permitem, né, que, vamos supor, você quer colocar um botão, ele já tem, sei lá, uma biblioteca de botões lá que você pode utilizar. Né, então, um botão com bordas arredondadas, um botão quadrado, um símbolo, né, que vai indicar que aquilo ali vai ser uma imagem ou um vídeo, tá? Então ele já tem todos esses componentes já pré-criados, né, para a interface, agilizando a criação, tá? Então, né, daqui a pouco eu volto lá só para a gente voltar e bater essas informações que estão na tela com aquela imagem que a gente mostrou no slide anterior, tá? Alta fidelidade, ou high fidelity, tá? Foco em aspectos visuais e funcionais da interface. Permite navegação e interação similares à versão final do produto. Então, aqui eu tenho já uma preocupação muito grande com relação
a identidade visual. Então, poxa, se eu estou fazendo um determinado produto para uma empresa, eu vou atrás de entender quais são as cores que ela utiliza, qual que é a comunicação visual que ela oferece, tá? Então, são desenvolvidos com auxílio de softwares para a criação de interfaces, né, como Sketch, Figma, Adobe XD, entre outros, tá? Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Então, quando a gente fala sobre baixa fidelidade, um rascunho, média fidelidade, um aprimoramento daquele rascunho, né, pensando já em funcionalidades, e uma alta fidelidade, eu estou pensando já em aspectos visuais, né? Então, como que aquela ferramenta vai ter uma interface, né? Que é justamente a representação desse gráfico aqui, tá? Então, low fidelity ali, tá vendo? Uma informação visual muito básica, né? Aqui ele fez até, inclusive, utilizando um paintbrush, alguma outra ferramenta, né? Mas pode ser feito também no lápis e no papel, como foi falado. Média fidelidade, eu já tenho, por exemplo, ali, eu tenho um símbolo de play, né? Então ali provavelmente vai ter um vídeo, embaixo ali vai ter um ícone ali, onde mostra para mim uma determinada imagem. Ali eu tenho um botão que ele chamou de button, né? Então ali ele vai chamar provavelmente um botão para navegar para uma outra página. Então eu tenho uma média fidelidade. E no último quadrante ali eu já tenho realmente já a imagem, né, que eu gostaria de aparecer, o texto, né, então eu já tenho já os ícones, tudo muito determinado, tudo muito próximo já do projeto final, tá bom? Pessoal, eu acho que essa parte aqui é interessante para vocês, tá? Isso daqui não estava no escopo, mas eu acho que é interessante a gente falar um pouco, né, sobre IA, né? A gente está falando muito sobre IA, né, inteligência artificial, chat GPT, né, outras diversas inteligências artificiais surgindo no mercado aí, Gemini e outras ferramentas. Então aqui a gente vai falar sobre o IA, né, os plugins de IA no Figma, tá? Então o Figma, como eu falei para vocês, ele é muito colaborativo, ele tem uma comunidade muito grande por trás, então que facilita muito que desenvolvedores, né, pessoas relacionadas a essa área, criam seus próprios plugins, e tem muito plugin relacionado à inteligência artificial dentro do Figma, tá? Eu escrevi um artigo, inclusive no Medium, depois, quando eu falei, eu vou disponibilizar para vocês esse vídeo, né, essa apresentação, e todos os links aqui vocês vão poder navegar, tá? Então, o link para esse meu artigo, que fala sobre, acho que 10 ou 15 principais plugins, né, de IA para o Figma, tá disponível nesse link aqui, tá? Só para vocês entenderem que o Figma ele já está entendendo que a inteligência artificial ela veio para ficar e ela só vai crescer daqui para frente. Então, os próprios desenvolvedores estão criando plugins do tipo... imagina você está criando um protótipo onde você tem que criar nomes femininos, né? Então, é muito comum que você tenha que criar protótipos onde você tem, sei lá, uma lista de nomes, né, de usuárias femininas, né, usuárias mulher. Então, você tinha que criar lá Ana, Jurema, Clara, e tem plugins, por exemplo, que você coloca lá, sei lá, crie randomicamente 10 nomes femininos, e ele já gera para você. A mesma coisa para fotos de avatar, né? Quem nunca teve que criar um protótipo com uma foto de avatar, né? E ele cria para você também fotos de avatar, é um outro plugin. Preenchimento de texto genérico, né? O tradicional Lorem Ipsum. Então tem muitas ferramentas dentro do Figma, que vão fazer com que você agilize o seu trabalho, tá? Falando aqui um pouquinho sobre IA também no FigJam, né? Então, a gente está falando da IA no Figma e falando também sobre IA no FigJam. No FigJam é mais legal ainda, porque você imagina o seguinte, você tem um nível de interação nesse nível de ferramental. Então, você abre o seu FigJam e você tem lá, crie um canvas com 4 colunas, e essas colunas tenham os textos icebreaker e updates. Então, à medida que você instrui a sua IA, ela vai criando, ela vai desenvolvendo. Então, tem alguns canvas, inclusive, que já estão, né, já estão na biblioteca do FigJam. Então, sei lá, eu quero criar um mapa de empatia. Então, sei lá, ou uma criação de uma jornada do usuário. Então, você consegue, através de instruções, você consegue fazer com que ele crie canvas, com que ele crie templates já pré-carregados, né? Então, crie um board, né, com 4 colunas, onde sejam, sei lá, 2 textos, Y e Z, né? Então, esse nível de interação. Você não precisa necessariamente desenhar mais a solução, criar os frames, criar os post-its. Você pode falar, olha, eu quero que seja um board com 4 post-its, 5 post-its, e aí ele vai e cria para você,
tá bom? Então, é interessante a gente falar sobre IA nesse sentido. Então, FigJam está olhando já para IA nesse nível, né, de realmente de criar interações, de criar instruções dentro da própria ferramenta para a criação de boards, né, dos tradicionais quadros brancos, né, e o Figma, né, está trazendo muitos plugins, né, que facilitam muito a utilização, né, no dia a dia, tá bom? Pessoal, a gente falar um pouco aqui, só para finalizar, a figura do Ushui Designer, né? A gente brinca lá no time lá que a gente tem a figura do UX e do UI, né? E o mercado, ele não diferencia muito isso, tá? O mercado, geralmente, ele pede profissional de UX, mas, a grosso modo, ele sempre, né? Até por uma característica de mercado nacional, ele acaba muito mais atuando como UI. Por que ele atua muito mais como UI, professor? Porque ele faz... Quando a gente está falando sobre UX, a gente está falando sobre o estudo, sobre a experiência como um todo. Então, como é que eu atinjo um determinado resultado? Né? Ele é muito... Ele não traz um resultado visual tão próximo, né, do seu projeto quanto, por exemplo, um protótipo. Né? E quando você traz um protótipo para o seu cliente, né, ele já começa a criar aquele encantamento. Né? Ele já vê o resultado do trabalho sendo feito. Tá? Então a gente tem a figura do Ushui, né? O Ushui é o profissional de UX e UI juntinhos, né? Então, geralmente o cara tem, né, um viés, né? Atua como UI, mas ele tem alguns conhecimentos, né? Alguns skills, né, da área de UX. Então, poxa, ele faz algum estudo do tipo, imagina o seguinte, estou trabalhando com um projeto que é necessário... sei lá, um projeto para uma concessionária, para uma empresa automobilística. Obviamente, eu vou fazer um estudo e olhar os concorrentes, né? E esse trabalho de fazer essa análise, de fazer um estudo das boas práticas, ver o que os outros concorrentes estão fazendo, pensar de repente, poxa, olha, os outros concorrentes, inclusive, já têm aplicativos, né, nesse segmento. Eu vou atrás de entender, né, poxa, ele é bem aceito, ele não é bem aceito, o pessoal gosta, o que é a novidade naqueles aplicativos que de repente faz sentido eu trazer para o meu projeto. Então, todo esse trabalho é o profissional de UX que geralmente faz. Tá? O profissional de UI, ele está focado um pouco mais na questão da interface, realmente, né? Da questão da visibilidade, do visual mesmo do projeto. Tá? Só que esses caras geralmente atuam sobre o mesmo chapéu, né? Então é comum que às vezes o pessoal procure, por exemplo, por um projeto. É comum você ver uma vaga de emprego onde você vai atuar como UI, mas eles pedem geralmente skills de UX, tá? E de UI também, tá? Então isso é muito, muito comum, tá? Pessoal, falando aí um pouquinho sobre o novo curso de Figma da Impacta, tá? Então, é um curso que eu tenho muito orgulho de dizer que eu ajudei muito a criar, né? Eu basicamente ajudei a estruturar todo o conteúdo. Ele é um curso totalmente hands-on, da primeira à última aula, tá? Então, você já começa metendo a mão na massa, você precisa ter basicamente contato com a internet, uma conta no Figma e muita vontade de aprender, porque é muita coisa, né? E é que eu falei, eu trago, né, no treinamento uma pegada do Figma, né, como ferramenta, mas eu trago muito conceito de mercado para vocês entenderem. Poxa, porque como é que eu me torno um profissional melhor atuando com Figma? Né, então, poxa, alguns skills, algumas ferramentas, algumas formas de atuar e melhorando realmente o meu trabalho. Então, eu falo sobre criatividade, análise crítica, interface, né, boas práticas de interface. Né, então, é bem legal, tá? E é uma novidade aí. É um cursinho corrido de 5 dias, né? São 20 horas, é isso? 20 horas de aula prática, né? A gente fala que é 80-20, né? 80% ela prática e 20% teórica. Né? Ela é muito puxada, para quem realmente quer fazer uma imersão muito, muito rápida na ferramenta, tá? Descontinho para quem está aqui hoje, né? Eu não sei, eu não conversei com o pessoal, eu só coloquei para fazer o jabá. Vai ter um descontinho para quem está na live, vai ter certificado, vai ter uma série de coisas que o pessoal falou para vocês aí, tá? E é isso, pessoal. Da minha parte, era isso, tá? O Figma é uma ferramenta com muito potencial, com muitas possibilidades, né? Então, ele é usado pelo profissional de UX, pelo profissional de UI, pelo profissional de marketing, por vários profissionais de outras áreas,
isso é muito legal, então isso ajuda a divulgar cada vez mais a ferramenta, tá? Mas eu acho que é o que eu falo, né, durante o treinamento de Figma, né, de design com Figma. Você exercitar alguns conceitos, exercitar algumas técnicas, exercitar alguns conhecimentos adicionais vai te colocar numa posição privilegiada em relação ao mercado, tá? Pessoal, eu só vou mexer aqui agora para vocês entenderem como é que funciona o Figma, tá? Então, só para vocês verem na prática, tá? Só para vocês entenderem, tá? Essa daqui é basicamente a minha apresentação que eu acabei de mostrar para vocês. Quando vocês estiverem vendo aí, já apareceu já. Tá. Então, essa daqui é basicamente a minha apresentação que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, percebam, eu tenho aqui todos os componentes, né, que foram criados dessa apresentação. Então, eu tenho uma tela aqui, né, que é a tela principal, a segunda tela onde eu me apresentei para vocês, né, depois eu falei sobre o Figma, tá? Isso daqui é o meu nível de desenvolvimento, aqui a gente chama de tela de design, tá? Isso daqui é uma pincelada bem rápida, tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais, façam o curso, tá? Fica aí a dica, tá? Então, aqui eu tenho vários componentes. Percebam que os componentes eles são altamente ajustáveis, tá? Então, eu consigo movê-los, eles são independentes entre si, tá? Uma coisa que é interessante aqui, as imagens, por exemplo, aqui eu estou falando de imagens SVG, né? Então, são imagens que eu tenho total controle sobre os pontos delas, eu consigo editar, né? Assim como a gente está acostumado com CorelDRAW, Illustrator, né? E outras ferramentas vetoriais, né? Então, ele tem essa pegada, tá? Eu tenho, quando eu clico num determinado componente, tá? Eu tenho controle sobre ele, então percebam que aqui do lado direito, né? Dependendo do componente que eu seleciono, ele tem uma determinada. Então aqui, eu selecionei a bolinha azul, ele tem para mim aqui algumas informações a respeito desse componente. Se eu clicar, por exemplo, numa imagem, ele já tem outras. Aqui, ó, ele tem um fio que vai ser de imagem, de preenchimento, tá? Então, cada componente, tá, tem o seu controle, ó. De texto, aqui eu já tenho outros componentes, então aqui eu tenho a fonte que está sendo utilizada, né, o peso que ela está sendo utilizada, aqui eu tenho algumas configurações de ajuste, tá? Professor, coisas rápidas, fáceis de fazer no Figma. Poxa, eu quero fazer sei lá, um dashboard onde eu tenho que criar indicadores. Então, beleza, tá lá, eu quero criar minha bolinha, tá? Criei minha bolinha aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, diminuir isso daqui, vou centralizar os componentes aqui, tal, tá? Vou pintar essa bolinha aqui de branco, tá? E o que eu vou fazer agora? Professor, eu quero, sei lá, um gráfico que eu vou fazer, vou pintar o meu gráfico aqui, ó, sei lá, de vermelho, tá? E essa bolinha aqui, esse pedacinho de baixo aqui, eu quero que ele seja azul, tá? E eu quero, por exemplo, que crie mais uma fatia, e essa fatia eu quero que ela vá até aqui na metade, e ela seja, deixa eu ver aqui, amarelo. Cadê o amarelo daqui? Amarelo, amarelo, amarelo. Amarelo, amarelo. Tô com a tela bem na frente. Pronto, verde. Ficou melhor. Então tá. Então aqui eu tenho o meu gráfico, tá? Então percebam como é tudo muito rápido, é tudo muito fácil, tá? É muito legal de você fazer no Figma, tá? Então é isso, pessoal. O que eu tinha para mostrar para vocês é isso, tá? Isso daqui é só um pouquinho do que a gente aprende, né, no Figma, as coisas que a gente utiliza no dia a dia, tá? Então fica aqui a dica, né, se vocês... Deixa eu dar aqui, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, no Share, eu tenho algumas opções aqui. Percebam que ele criou para mim uma moldura aqui, como se fosse uma moldura de TV, tá? Então eu posso fazer, simplesmente retirar essa moldura de TV aqui, ó, Show Device Frame. Por quê? Porque eu criei uma aplicação como se eu estivesse apresentando ela numa TV. E aqui eu utilizo ela, né, jogo ela em tela cheia, e ela volta a ser a minha apresentação, tá? Então é isso, pessoal. O Figma ele é muito fácil, ele é muito simples, ele é muito rápido, ele permite, como eu falei, um nível de colaboração muito grande, tá? É uma ferramenta
para quem está começando agora, ela é muito fácil de mexer, não é nada que você, através de utilização de outras ferramentas, vai ter problema no aprendizado. Tá, então, é que eu falei, por isso que é interessante reforçar alguns conceitos agregados à utilização da ferramenta. Tá? É isso, pessoal. Começar agora a dar uma olhada no chat aqui, que eu vi que o chat está bem movimentado. Bom, vamos lá. Vai ter lista de presença? Responderam que sim. Obrigado pelo retorno. Uma pergunta para utilizar. Dá para usar no Excel Power BI? Eu sei que tem alguns plugins, tá? Que permitem, né? Que tem integração com outros softwares, tá? Eu necessariamente não cheguei a utilizar ele com Power BI, então ficaria muito difícil de eu te afirmar com certeza, tá? Então eu sei, por exemplo, tem plugins que geram exportam para, por exemplo, para PowerPoint, né? Acho que deve ter alguma. Como a gente está falando sobre dados, né? O Power BI basicamente ele é voltado para dados, né? Para leitura de Excel e tudo mais. Eu não sei se tem esse nível de integração, mas eu sei que para outros softwares ele já faz, né? A exportação, a importação, tá? Então tem vários plugins aí que o pessoal está utilizando, tá? Só dá para ver as setinhas com respeito aos nomes. Vamos ser algo prático? Não. A ideia é justamente essa, tá, pessoal? É só trazer realmente uma pincelada. É que nem eu falei, aqui eu tô falando um pouco, eu falei um pouco sobre o mercado, eu falei um pouco sobre os profissionais que utilizam o Figma, falei um pouco sobre a própria ferramenta, né? Então trouxe um pouco de contexto para vocês. A parte prática, né, tá dentro do curso, tá? Então, mesmo porque ela demandaria um estudo muito grande, tá? Então eu teria que fazer um overview de toda a área de trabalho do Figma, né? Componente por componente. Então, quando você seleciona uma imagem, quais são as propriedades que você consegue alterar nessa imagem? Quando você cria importa uma foto, quais são as propriedades que você tem para alterar aquela foto? Então, mostrei para vocês, né? As propriedades elas variam de acordo com o componente que eu estou editando. Né, o conceito de layers, né, que é basicamente a mesma coisa do Excel, do Photoshop. Então, para fazer algo prático, realmente demandaria um pouco mais de tempo, tá? Vamos lá. Tem alguns devs no time que usam e ajudam bastante quando eles querem mostrar como vai ficar a tela. Então é justamente isso, Ezequiel. A ideia é justamente essa, tá? Então, tem alguns devs que estão utilizando, nem que seja para baixa fidelidade, tá? Eles estão utilizando o Figma para desenvolver, né? Criar aquela ideia inicial, tá? O pessoal está utilizando bastante. É bem fácil, é bem parecido com o pensamento do Excel, muitas poucas coisas não recebi nem. Tá. Falei um pouco sobre inteligência artificial, né, pessoal? Então, realmente, a questão é essa, né? Então, como eu falei, a gente está num momento em que quase tudo gira em torno de inteligência artificial. Teve o lançamento recentemente, né, semana passada, do ChatGPT 4.0. O ChatGPT 4.0, para quem não viu, ele está processando muito mais rápido, por exemplo, cálculos matemáticos. Ele tem capacidade de fazer dar algumas respostas para o usuário, utilizando até um certo nível de sarcasmo ou uma interação mais humanizada. Então, ele consegue dar. Imagina, você faz uma piada sem graça e ele responde para você de um tipo. Muito boa, né? Alguma coisa que já difere, né, do antigo formato, né, que a gente estava acostumado com a inteligência artificial mais engessada. Tá, a menina respondeu, cheguei agora, ótimo. Você tem os modelos de Figma para mostrar para a gente? O próprio, você diz o quê? Protótipo? Basicamente o conceito do que eu mostrei para vocês, do protótipo e do... deixa eu mostrar uma coisa que é interessante para vocês aqui. Só para vocês entenderem, tá? Cadê? Vamos lá. Voltando para a apresentação, para quando a gente está falando aqui, tá? Então eu tenho essa... Falei para vocês, eu tenho essa aba Design, e eu tenho também a aba que a gente chama de Prototype, tá? A aba de Prototype é justamente onde eu faço essas amarrações, tá, pessoal? Então, vamos lá. Para o primeiro slide meu aqui, eu queria até deixar um espacinho um pouco maior. Então, quando eu seleciono o meu primeiro componente aqui, percebam que ele tem uma setinha aqui, ó. E essa setinha está dizendo que quando eu clicar, tá? Tem ali Interaction Click, ele vai para o meu Frame TV2, tá? O meu Frame TV2 é esse cara aqui, tá? E é nessa forma que eu faço. Então, toda vez que eu seleciono um determinado componente, perceba, olha,
se eu selecionar a setinha aqui, ó, e ficar puxando ela para lá ou para cá, eu consigo mover ela para onde eu quiser, tá? No caso aqui, eu simplesmente conectei ela com o segundo frame, né? A segunda tela, tá? Então, é esse nível de dificuldade que você vai encontrar, tá? Então, poxa, professor, eu não queria que ele, quando clicasse na tela, eu queria que quando ele clicasse na bolinha vermelha. Ok, você clica na bolinha vermelha, tem a setinha, percebam aqui a setinha, ó. A setinha eu posso mover para qualquer lugar, eu posso também clicar e falar, poxa, quando eu clicar, então percebam, tá vendo, ó, criou-se o vínculo azul aqui, eu tenho lá o interaction clique, né, então eu tenho um evento do tipo clique, quando eu clicar naquela bolinha vermelha, ele vai para a tela, para a TV2, tá? Se eu quiser deletar, como é que eu faço, professor? Eu só clico nele de novo, arrasto ele para uma área onde não tem nada e ele deixa de existir. É como se fosse o delete, tá, pessoal? Então, basicamente, é esse o nível de dificuldade que a gente tem no Figma, tá? De criar os vínculos, né? Enfim, de fazer toda essa navegação, tá? Então, eu tenho a aba de design, onde eu tenho todo o controle visual, e a área de prototype, que é onde eu tenho controle da navegação, realmente, do fluxo, tá? Parece que não, eu gostei muito da plataforma, não conhecia. Dá para usar como caderno virtual também? Dá. Geralmente, quando a gente fala de utilização de caderno virtual, a gente fala sobre o whiteboard, né? Ou FigJam, né? Canva é muito bom para imagem. Geralmente, quando você muda para o Figma, você não quer mais voltar para o Canva, nem para outros, nem para o próprio Miro, tá? O pessoal tá migrando tudo do Miro para o FigJam. Você tem curso online, presenciais de Figma, Design UI UX. Tem, falei no início, né, pessoal, tem o curso, né, um pouco mais extenso, voltado para a área de UX, né, usabilidade na web e tudo mais. E eu tenho o curso de UI, né, que ele é uma imersão de UI com Figma, né. Pode indicar um plugin que você utilize, seja bem completo. Qual seria o curso online? Muito bom. Tá, então beleza, pessoal. Acredito que eu tenha tirado aqui boa parte das dúvidas de vocês, tá? A ideia é justamente essa. O pessoal gosta bastante para usar, para criar com UI, como apresentação de PowerPoint. Eu não utilizo mais o PowerPoint para criar minhas apresentações, tá, pessoal? Acho que a gente vicia depois de um tempo, realmente, tá? É o que eu falei para vocês, né? Brincando, né? Brincadeiras à parte. A gente acaba utilizando ele para o dia a dia, então, poxa, às vezes a pessoa pede para criar, poxa, Guilherme, faz para mim um logotipo, né, de uma determinada ação. Cara, eu vou usar o Figma, né, dificilmente eu estou abrindo outro software, né, então, faz uma apresentação, eu vou para o Figma, faz um protótipo, né, eu vou para o Figma, tá? Então, é basicamente nesse nível que eu estou utilizando o Figma hoje em dia, tá? Pessoal, é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Muito obrigado pela participação de todos, pessoal. Foi um imenso prazer estar com vocês aqui. Uma ótima noite a todos. E eu estou à disposição, tá? Quem quiser me procurar no LinkedIn, né, é fácil de me encontrar. Eu estou lá, Guilherme Sester Araújo, né? Vocês procurem lá o meu nome lá, vocês vão achar. Eu gosto bastante de compartilhar, de trocar ideia, então se ficar alguma dúvida, por favor, me chamem por lá. Vai ser um prazer a gente voltar e conversar sobre Figma e outras coisas a respeito da área de UX e UI, tá bom? Obrigado, pessoal.